Olá, turma. Meu nome é Marcela, sou professora de matemática. Estarei ministrando aí as aulas, né, junto com o professor Joélio, as aulas de intensivão. Já estamos aí, olha, na terceira semana, onde estaremos nessa semana aí abordando o conteúdo de razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, regra de três simples e regra de três composta, certo? Então, eu peço aí a vocês que fiquem ligadinhos, atentos aí a cada definição, a cada exemplo, prestando aí atenção na resolução de questões, para que realmente o aprendizado ele seja concretizado com sucesso, certo? Então, vamos dar início na aula de hoje, onde estaremos falando sobre razão e proporção. Aqui, né, o título da nossa aula de hoje, razão e proporção. Estarei definindo aí o que é uma razão e depois uma proporção, certo? Então, vamos dar início. Temos aqui a definição de razão que diz que é o quociente entre dois números reais A e B, com B diferente de zero. Então, olha, eu posso estar afirmando aqui que razão, vou deixar essa dica, é uma o quê? Divisão. Divisão entre esses dois números reais, aqui A e B, que pode estar sendo expressa aí, olha, por uma fração A sobre B, sendo que esse B aqui tem que ser o quê? Um número diferente de zero, porque se B for zero, vai ficar A dividido por zero, e nós sabemos que não há divisão por zero. Outra anotação aqui, olha, de razão, é essa anotação aqui, A dividido por B. Só que essa anotação aqui, ela é utilizada mais em escalas. Então, toda divisão, olha, aqui nós temos uma divisão aqui, outra, representa o quê? Uma razão. Lembrando que é uma divisão entre dois números, né? E essa razão, ela é lida da seguinte maneira. A está para B. Aqui também, né? A está para B. Estarei citando aqui um exemplo de como determinar a razão, é bem simples, para melhor, né, compreensão de vocês. Aqui pede, determine a razão entre os números 16 e 40. Então, lembrando, razão, qual foi a dica? Representa o quê? Uma divisão. Então, vou ter uma divisão de 16 por 40, expressando aqui na forma de fração, olha, está aqui. 16 sobre 40. Então, observando essa fração, a gente observa que é possível simplificá-la, né? E o maior divisor comum de 16 e 40 é 8. Então, vou estar simplificando 16 por 8, que dá 2, e 40 por 8, que dá quanto? Que dá 5. Então, temos que a razão entre os números 16 e 40 é a razão 2. 2 está para 5. Certo, gente? Não é bem simples. E agora eu vou estar passando, gente, outros exemplos aí de razões que eu achei importante estar apresentando para vocês. Até denominei aqui, olha, de razões especiais, que são as razões da porcentagem e da escala. Então, porcentagem representa o quê? Representa uma razão de denominador igual a 100. Olha, nós temos aqui uma divisão de um certo número por 100. Então, temos aqui a razão da porcentagem, ok? Aqui, escala também representa uma razão, a razão entre a medida do comprimento no desenho e a medida do comprimento no seu tamanho real. Lembrando, gente, a informação importante, que essas duas grandezas aqui, olha, elas são tomadas na mesma unidade, viu? Como assim, professor? Olha, se a medida do comprimento no desenho estiver em centímetro, então a medida, deixa eu voltar aqui, a medida do comprimento no tamanho real também tem que estar em quê? Em centímetro. Se aqui tiver em metro a medida, então a medida do comprimento no tamanho real também tem que estar em quê? Em metros. Então, eu tenho aqui, gente, olha, um exemplo, 2 está para 100. E o que isso significa dizer? Então, significa dizer que o 2 representa a medida do comprimento no desenho e o 100 representa a medida do comprimento do tamanho real. Então, temos aí a razão da escala, certo? Então, agora, gente, a gente vai definir aí o que é uma
proporção. A gente agora vai falar de proporção. Razão, ó, ficou ok, né, gente? Ficou claro, né, o conteúdo aí de razão? Vamos lá. Temos aqui, olha, proporção e sua definição. Diz que proporção é a igualdade de duas ou mais razões. Então, nós temos aqui, olha, a razão A está para B. Temos outro exemplo aqui, olha, de razão C está para D. E temos mais uma aqui, E está para F. Então, observando isso aqui, nós temos, olha, uma igualdade de quantas razões? 3 razões. Então, eu posso dizer que eu tenho aqui estabelecida o quê? Uma proporção, igualdade de duas ou mais razões. Então, nessa igualdade, tudo isso aqui, olha, vai ser igual, posso dizer que vai ser igual a um certo valor. Esse valor aqui eu estou representando pela letra K, e esse K nós vamos chamar de constante, que é a constante de proporcionalidade. E o que isso significa, professor, essa constante? Isso que significa dizer o seguinte, que essa razão aqui, A está para B, é igual a quanto? Ao valor dessa constante. Assim como a razão C está para D, será igual a constante. E essa outra razão também está para F, que será igual a quanto? A K. Eu vou estar substituindo aqui, dando um exemplo com número para você visualizar e ter um entendimento melhor, certo? Então, supondo que K seja 2, eu tomei aqui a razão A está para B sendo K, então sendo quanto? Sendo 2, e aqui passei B para o segundo membro, que está, B está dividindo, passar para o segundo membro aqui o quê? Multiplicando. Então, tenho que A é igual a 2B. A é o dobro de B. O que é que representa A? Vamos voltar, olhe, A representa o numerador da fração. Então, isso quer dizer o seguinte, que o valor do numerador A é o dobro do valor do denominador B. Isso vai acontecer também com C e com E, olhe. O valor do numerador C também será o dobro do denominador D. E assim também, o valor do numerador E será o dobro do valor do denominador F. Então, concluindo aqui, olha, que os numeradores corresponderão que ao dobro dos seus denominadores. Ficou claro, gente? Certo? Então, agora a gente vai estar apresentando para vocês as propriedades de proporção. Existem muitas, mas eu vou estar falando aí somente de duas, que eu acho importantes, fundamentais. Essas propriedades que eu vou estar colocando aqui, certo? Temos aqui, olha, a propriedade número 1, onde apresenta aqui uma igualdade de razões. Então, temos estabelecido aqui uma proporção, onde podemos estar aplicando, olha, a famosa multiplicação cruzada, multiplicando aqui os extremos pelos meios, e obtendo aí uma igualdade dessa multiplicação. A vezes D, que são os extremos, pelos seus meios. C vezes B, certo? Já aqui do outro lado, temos aí a propriedade número 2, onde também apresenta aqui, olha, uma igualdade de razões. Temos aqui, olha, uma proporção, onde podemos transformar essa proporção aqui em uma razão. Como assim, professora? Como é que eu transformo uma proporção em uma razão? Bem simples, somando seus numeradores e depois somando o quê? Os seus denominadores e obtendo aí uma divisão, uma razão da soma dos numeradores pela soma dos denominadores. Não é bem simples? Sim, gente, é bem simples. Agora, olha, teremos aí o momento da resolução de questões sobre razão e proporção, ok? Vamos lá. A primeira questão apresentada aqui diz o seguinte, que a idade de Pedro é de 30 anos e a de Josefa é de 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Então, a questão quer que vocês determinem aí a razão entre essas idades. Então, foi visto aqui na aula que razão representa o quê? Uma divisão. Eu vou ter que efetuar uma divisão entre essas idades, expressando essa divisão na forma de fração. Beleza? Vamos lá, né? Temos aqui, olha,
a divisão entre as idades de Pedro, que é de 30, pela de Josefa, que é de 45, na forma de quê? De fração. Então, verificando aí essa fração, a gente observa que é possível estar simplificando ela pelo seu maior divisor comum, que é 15. Simplificando por 15, temos que 30 dividido por 15 é 2, e 45 dividido por 15 é 3. Encontramos aí a razão entre as idades de Pedro e Josefa. 2 está para 3, que significa dizer que 2 anos da idade de Pedro está para 3 anos da idade de Josefa, certo? Vamos lá agora para a questão número 2. Então, na questão número 2, temos aqui que um segmento de 12 centímetros representa no papel uma estrada de 6 metros. Esse segmento foi desenhado em que escala? Então, a questão é que a gente determine a escala que esse segmento aí foi desenhado. Vimos também aí na aula que para determinar a escala representa aí uma razão entre a medida do comprimento no desenho e pela medida do comprimento no seu tamanho real. Então, a gente vai pegar essas duas medidas e fazer o quê? Uma divisão para determinar aí a escala, e a escala representa uma razão. Então, temos aqui que 12 centímetros representa, ó, no papel, a medida no papel, então no desenho, e 6 metros é a da estrada, a medida no tamanho real. Então, a gente vai fazer a divisão dessas duas medidas. Só que quando a gente analisa aqui, a gente vê que essas duas medidas estão, olha, tomadas em unidades diferentes, e isso não pode ocorrer. As unidades de medida têm que ser tomadas na mesma unidade. Então, a gente vai ter que transformar aqui, ó, os 6 metros para centímetros. E nós sabemos que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, 6 metros corresponderá a quanto? A 600 centímetros. Vamos lá visualizar aqui a questão respondida. Temos aqui, olha, tudo que foi dito. A medida no desenho, que é 12 centímetros, a medida no seu tamanho real, que é de 6 metros, transformada para centímetros, ficou 600 centímetros. Para determinar a escala, que é a razão, é só estar dividindo, olha, essas duas medidas. 12 por 600. Na forma de fração aqui, olha, representamos essa divisão na forma de fração. Temos, então, olha, 12 sobre 600, fração que pode estar sendo simplificada aí, olha, seu maior divisor entre 12 e 600 é 12, maior divisor comum. Então, vou estar simplificando por 12. 12 dividido por 12, que dá 1, e 600 dividido por 12, que dá 50. Nós temos aqui a razão 1 está para 50, representando na notação, né? Nessa outra notação, porque é o mais usual, a notação escala é representada nessa outra notação aqui, 1 dividido por 50. 1 está para 50, certo? Então, apresentarei agora a questão número 3, que diz que os segmentos de reta AB, CD, EF, GH são proporcionais nessa ordem. Algumas de suas medidas são a do segmento AB, 2x menos 4 centímetros, CD, 8 centímetros, EF, 5 centímetros, e do segmento GH, 2 centímetros. Qual é a medida do segmento AB? Então, a questão está pedindo aqui para vocês determinarem a medida do segmento que? AB. Analisando aí os dados da questão, voltando, né? A gente observa que o segmento AB, olha, está aqui, olha, está expressa, aqui, olha, por 2x menos 4, a sua medida, por uma expressão que? Algébrica. Então, para me determinar a medida desse segmento, eu vou ter que resolver essa expressão algébrica. Mas eu preciso ter o quê para resolver essa expressão algébrica? Eu tenho que ter o valor de x para encontrar a medida do segmento AB. Aí eu pergunto, a questão informou, deu esse valor de x. Vamos ler novamente. Os segmentos de reta AB, CD, EF e GH são proporcionais nessa ordem. Algumas de suas medidas são, tá aí, ó, as medidas. Qual é a medida do segmento AB? A questão não deu o valor de x. E agora, como é que eu vou determinar o segmento, a medida do segmento AB, se eu não tenho o valor de x? Gente, olha, então, se a gente não tem o valor de x,
a gente vai atentar para as outras informações que a questão forneceu. Então, qual foi um dado, uma informação importante aí que a questão nos deu? Disse que esses segmentos, esses 4, são nessa ordem proporcionais. Segmentos proporcionais a uma igualdade de quê? De razões. Então, vou estar escrevendo aqui uma igualdade de razões, depois substituindo essas razões aí, essa igualdade de razões, cada segmento pelo seu respectivo valor, e encontrando aí o valor de x. Encontrando o valor de x, substituo lá na expressão algébrica e determino aí a medida do segmento AB, certo? Vamos lá ver? Então, temos aqui, olha, a medida do segmento AB, expressa por uma expressão algébrica. O que é que eu fiz? Peguei as informações, né, que diz que esses segmentos, nessa ordem, são proporcionais, escrevi aqui uma igualdade de razões. E agora, o que é que eu fiz? Substituir cada segmento pelo seu respectivo valor dado aí na questão. A do segmento AB, 2x menos 4, está aqui, é substituir. A do segmento CD, 8. A do segmento EF, 5. E a do segmento GH, 2. Então, observamos aqui que nós temos uma igualdade de razões. Temos aí o quê? Uma proporção, onde podemos estar aí aplicando a propriedade número 1, a famosa multiplicação o quê? Cruzado, multiplicando aí os seus extremos pelos seus meios, certo? Então, fazendo essa multiplicação, 2 multiplicará 2x menos 4, está aqui, e 8 vai ter que multiplicar por quanto? Por 5. Que aplicando agora, olha, a propriedade distributiva, 2 vai multiplicar por 2x, e depois 2 vai multiplicar por menos 4, que vamos obter o seguinte: 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 4, menos 8. Igual, no segundo membro, temos aqui a multiplicação de 8 por 5, que dá 40. Então, queremos determinar aqui, encontrar o valor de x para determinar a medida do segmento que? AB. Então, eu tiro esse menos 8 do primeiro membro e coloco ele na onde? No segundo membro. Temos que 4x, vai ficar 4x igual a 40 mais 8. Somando 40 mais 8, temos quanto? 48. Vai ficar 4x igual a 48. Tiro 4 do primeiro membro, que está multiplicando, passa para o segundo membro, o quê? Dividindo. Temos agora 48 dividido por 4, que deu quanto? Deu 12. 12 representa a medida do segmento x, Não, gente. 12 representa a medida de x e não do segmento. Então, para determinar essa medida do segmento, nós vamos aqui, olha, e substituímos x por quanto? Por 12. Então, vai ficar 2 vezes x, quanto é que representa? 12. 2 vezes 12, 24. Menos 4, quanto? 20. Temos que a medida do segmento AB representa quanto? 20 centímetros. Certo? Então, gente, olha, estamos aí finalizando a nossa aula de hoje, onde estarei passando aí, olha, deixando para vocês responderem aí questões aí das páginas 46, 146, 148 e 149 aí do livro didático de vocês. Todas as questões dessas páginas, 146, 148 e 149, questões sobre proporção e razão. Certo? Tenho aí um bom estudo.